Vocês nos perdoem o sotaque que todo ano vocês renovam aqui com meu paulistês, né? Perdoe, eu tenho feito um curso intensivo, a Selma pediu, a Luciana foi enfática, quer dizer que eu tenho que me esforçar para falar uma linguajar mais suave. Nós vamos falar um pouco das razões espíritas. As razões com que nós estamos aqui, né? E vocês não tenham dúvida de que a figura do expositor, daquela figura que está aqui, esse pedestal de microfone alto, uma girafa quase, né? É o grande beneficiário da exposição, porque nós nos preparamos um pouquinho, pelo menos para estarmos aqui, dividindo algumas pistas, alguns roteiros, algumas apropriações para avançarmos. Então essa preparação, que é modesta, nos auxilia muito. Então é um privilégio estar aqui. É uma honra ser chamado por essa casa há muitos anos, eu nem sei quantos anos. Desde o hotel, faz muito tempo. Eu tinha até um pouco mais de cabelo, o cabelo era um pouco mais escuro. Quem não me reconheceu sou eu mesmo. Razões espíritas. No Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, que eu convido a todos para relerem, essa obra magnânima, extraordinária, monumental, o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação, a terceira obra publicada por Allan Kardec, nosso professor Hippolyte Léon. Na introdução, no item número 2, o professor Hippolyte, o nosso Allan Kardec, sugestiona a autoridade da doutrina espírita. Ele estava tão senhor das propriedades da doutrina espírita, já convivendo com os médios já quase uma década, um trabalho de pesquisa imenso. Ele tinha feito, 6 anos antes, tinha publicado o Livro dos Espíritos, mas 2 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos, ele já teve contato com os Espíritos, com a mediunidade, com essa pesquisa enorme que ele fez. Um homem determinado, um pedagogo disciplinado, um homem muito atento, seguro. Nós até vimos um pouco da história dele no cinema, né? Esse ano. Um pouco. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, ele nomeou a autoridade da doutrina espírita, o ensino universal dos espíritos. Porque a doutrina espírita não começou com ele. Ele não é o dono da tese. Ele foi quem organizou a tese, pertence aos espíritos. Mas ela começou muito tempo antes. Já no tempo de Sócrates, séculos antes de Jesus, a doutrina espírita já era veiculada nas praças com outro linguajar, com outra forma de identidade, mas já era comentada. Então é um assunto que vem de muito tempo. Ele não começou agora. Por isso que o concurso do tempo é fundamental para que nós avancemos. E vocês não tenham dúvida. Se nós perguntarmos na vizinhança, nos arredores desta casa, nas ruas próximas, se as pessoas sabem o que é feito nessa casa, eu posso assegurar a vocês que as pessoas não sabem o que é feito nessa casa. As pessoas não têm ideia do que seja uma casa espírita. Muitos até vieram, foram a uma outra casa, conheceram, tomaram passe, escutaram a fala, mas não entenderam o projeto reformador, avançado, que se propõe a ferramenta da doutrina espírita. Porque é uma grande ferramenta, uma ferramenta de precisão, mas é uma ferramenta. Existem outras. Mas nós, ocidentais, gostamos muito dessa ferramenta cristã de avançarmos. Então é importante que nós tenhamos em mente de que nós precisamos multiplicar com atitudes, decisões, hábitos, o que se passa aqui. Nós estamos fazendo campanha de proselitismo na praça. Vamos pegar um megafone, um banquinho, o Luciano vai subir no banco, o Selma no outro, o Ricardo no outro banco. E vamos no meio, na frente das barcas, né, falar sobre a imortalidade da alma. Vamos mandar aprender a gente. Se bem que tem vontade, às vezes, de falar sobre a imortalidade da alma de uma maneira ostensiva, porque ela é tão consoladora, muda a nossa vida, transforma os nossos hábitos.
ter consciência da imortalidade da alma muda o nosso ângulo de visão dos problemas do cotidiano, da vida que se passa todos os dias. Ela faz toda a diferença. Saber que nós somos seres precedentes à vida física e que vamos continuar depois da vida física. Mas as pessoas não sabem disso. Muitas religiões falam sobre a imortalidade da alma. A religião dominante no Brasil, a religião católica, a religião cristã, evangelizada, confia na vida eterna, graças a Deus, mas não sabe em detalhes como é a vida no mundo dos espíritos, uma vez que eles advogam a tese de que nós fomos criados junto com o corpo físico. E nós tivemos a chance, a oportunidade de conhecer essa informação didática, periódica, ao nosso alcance, porque nós deixamos o lugar comum da impressão e fomos buscar os dados factuais. A fé raciocinada, como a gente diz. Você tem que dizer isso com muito cuidado, com muita leveza, que pode parecer que nós somos mais arrogantes ainda do que nós já somos. Quando alguém fala assim, não, nós somos pela fé raciocinada, né? Como se o outro não fosse. Como se o outro fosse dogmático, misterioso, místico. Então nós temos muitas obrigações. O espírito é aquela figura que precisa entender que ele deve irradiar o melhor que puder em atitudes e hábitos. E é desta forma que nós seremos reconhecidos. Quando Jesus foi preso pelos soldados romanos, foi maneteado com algemas, um dos oficiais, jocosamente, disse para ele assim, então Galileu, e agora? O que vai dar? O que vai acontecer? Como os seus seguidores serão reconhecidos? Jesus, com as mãos preso, tinha recebido voz de prisão, não deu um pio nem reclamou, respondeu para o oficial, os meus seguidores, os meus acompanhantes serão reconhecidos por muito se amarem. E vocês acreditem, vai chegar o dia de vocês me amarem. Porque amar a Luciana já é mais fácil. Amar a Selma, então, que é dirigente, é muito mais fácil. Amar o fascista, então, é mais fácil ainda. Que beleza, também um passo, segue lá leve, amar o fascista. Mas vocês vão me amar. Nós vamos ter esse tipo de sentimento, nós não temos ainda. Nós já temos uma certa fraternidade, né? Um certo ambiente harmonioso, nós nos encontramos aqui. Aqui nós somos mais simples, mais cordatos, nos chamamos de irmãos, não exercemos a intolerância ostensiva, mas quando alguém pisa no nosso calo, a gente tende a não respirar tantas vezes. Mas estamos em processo, já fomos muito piores, seremos muito melhores. A autoridade da doutrina espírita reside na didática com que ela foi comandada. Se ela fosse feita por um único homem, ela poderia ter tido um certo progresso. O único homem desenvolve uma tese da imortalidade da alma, na caridade, da benevolência, das bem-aventuranças, ela poderia ter avançado. Mas não tanto quanto a nossa doutrina espírita avançou. Porque ela surgiu em diversos países, diversas línguas diferentes, diversas culturas diferentes, por diversos médiuns que não tinham nem essa denominação, eram sensitivos. Eram pessoas com sensibilidade mediúnica, mas que não tinham essa educação acadêmica, que veio depois do livro dos médiuns. E esse surgimento repentino, no século XIX, século XVIII, século XIX, de diversos apontamentos, falando as mesmas coisas, chamou a atenção do nosso educador, o professor Hipólito, que foi organizar essa informação. E milhares de sentenças e de informações e de determinações vieram de vários lugares do mundo, diversas línguas. Não foi à toa que ele foi preparado pela espiritualidade para falar diversos idiomas, né? Ele falava 7 idiomas. E não tinha Google. Não tinha nem caneta esferográfica. Nem a lâmpada elétrica. Escrever um ato dedicadíssimo. Noites, madrugadas escrevendo, roteirizando. Então, o fato dela ter surgido de diversos polos do planeta, diversas culturas, demonstra uma vontade do alto, uma vontade de Deus, para que a informação chegasse de modo múltiplo, universal, porque a doutrina espírita não tem patrão, não tem dono, não tem nacionalidade, não tem dogmas. Parece incrível, né? Como ela pode ter sido organizada
com tanto rigor, com tanto critério, sem que houvesse um chefe. E muitos cobram isso da doutrina espírita. Mas vocês não têm um papa, vocês não têm um chefe, um presidente? Não. Cada núcleo se organiza em conformidade com a orientação dos livros, mas cada núcleo tem liberdade para estabelecer horários, não há ritos, há muita simplicidade. E a doutrina espírita veio trazer a um ambiente místico do século XVIII, século XIX, descortinando o que é natural. Tudo passou a ter uma explicação natural das coisas. E nós não sabemos tudo. E os espíritos também não sabem tudo. Eles disseram isso claramente no Evangelho. Eles têm limites do saber. Jesus, o nosso Cristo, o nosso governador planetário, também é um espírito em ascensão, também é um espírito em crescimento. Ele não parou o seu crescimento. Portanto, existe uma escalada crística, e São Luís fala nas revistas espíritas, e dá vontade de tomar café quente, só no tempo que eu vou demorar para chegar nisso. Se nós, para nos tornarmos espíritos puros, vamos levar bilhões de anos, como Jesus já é espírito puro, imagina depois a escalada crística, os espíritos crísticos. É uma escala que se perde na noite dos tempos, né? Então, a autoridade da doutrina espírita tem uma série de fatores que nós temos por obrigação adquirir hábitos, facilitar o entendimento das pessoas. Não foi à toa que esse livrinho que vocês ganharam foi escrito por um grande educador brasileiro, um dos maiores educadores que o Brasil já teve. E quando ele foi padre e catequizou os índios, lá na minha cidade de São Paulo, cidade de São Vicente, que ele foi o padre Manuel da Nóbrega, que foi fundador da cidade de São Paulo. E, o nome Emmanuel ele adota porque era assim que os padres espanhóis o chamavam. Hermano Manuel, Emmanuel, como vocês vão ler no livrinho de vocês, do Espírito, Emmanuel. Foi um grande educador brasileiro. E durante quase 80 anos da nossa época, dos contemporâneos do trabalho do Chico, que desencarnou em 2002, eles fizeram um trabalho de quase 500 obras. Vocês imaginaram escrever um livro uma vez? E 2? E 3? E 500? O trabalho que deu isso. Sem repetir frases, sem repetir sentenças. Tem uma coleção que eu convido vocês para relerem, que a biblioteca da casa tem, chamada Série Fonte Viva, que é muito usado no nosso Evangelho no Lar, né? Composta pelo livro Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva, Ceifa de Luz, Palavras de Vida Eterna. Ela acumula aproximadamente 2.000 comentários do Espírito Emmanuel, sem repetir um sequer. Que software no mundo espiritual eles usaram para, ao longo de 30 anos, escreverem livros, sem repetir sequer um comentário? Por seria até natural, né? Passou 12 anos na primeira obra, alguém lembrou de tal assunto sobre o perdão, e aí repete. Não repete. As pessoas já pesquisaram sobre essas obras e perceberam que os quase 2.000 comentários das obras não se repetem. Que aparelhamento intelectual foi utilizado desse grande educador brasileiro que foi Emmanuel? Há quem diga que esteja entre nós, mas isso é uma outra história. A autoridade da doutrina espírita também nos lembra, e é muito importante sempre lembrar disso, que a primeira revelação, o Velho Testamento, a lei mosaica, os Espíritos Amigos nos falam que o Velho Testamento representa o povo batendo as portas da providência divina, buscando respostas. É isso que consiste o Velho Testamento. A ânsia de saber respostas, caminhos. Grandes histórias são contadas no Velho Testamento. É o povo buscando a providência divina, desejando respostas. E anos depois, o Novo Testamento significa a providência divina vindo ao encontro do povo, ao nosso encontro com as respostas dadas. O Novo Testamento responde às perguntas que nós tínhamos dúvidas. E Jesus disse ainda mais, ele veio, trouxe as respostas, trouxe a grande plataforma de êxito planetário, que é o Evangelho, é a Boa Nova, moderníssima plataforma, muito ainda distante dos nossos hábitos cotidianos, o Evangelho, a Boa Nova. Jesus ainda disse o seguinte: olha, eu vou pedir ao meu Pai
E Ele nos mandará o Consolador prometido. Ele nos mandará mais informações. Ele vai trazer a didática ao alcance da evolução dos povos. A terceira revelação, que é a doutrina espírita, ela nos trouxe todas as explicações possíveis para que nós caminhássemos no sentido positivo, para que as encarnações deixassem de ser encarnações sem valor, com gravames, e serem reencarnações de progresso, para que nós, quando retornamos à vida espiritual, possamos retornar com algum progresso, mínimo que seja. Então, uma ferramenta extraordinária de compreensão. E essa ferramenta não chega ao alcance das pessoas, mesmo na nossa família. Quantas pessoas da nossa família conhecem a doutrina espírita? Sabem que nós gostamos da doutrina espírita. Alguns acham que nós somos assim dos espíritos, né? Então, se tem alguém doente, pede lá para ele, ele lê, mas eles não entendem que não é nada disso. Os espíritos são caridosos com todos. Faz parte do roteiro da vida de progresso dos espíritos cuidarem da gente. Esse é o estágio da vida deles. Daqui a 70 anos, a Selma vai estar fazendo parte de equipes do mundo espiritual, cuidando de evangelho lá em Paquetá. Olha que maravilha. Talvez uns 80. Aí eu vou perguntar: onde está a Selma? Ela é caravaneira em Paquetá, de grupos de residências que fazem o evangelho em casa. Porque os nossos anjos de guarda, que são espíritos superiores, se fazem valer de prepostos, que conhecem os problemas da cidade, dos entraves, da vida cotidiana, porque essa linguagem é a nossa linguagem. Uma linguagem celeste nós não temos acesso, mas uma linguagem cotidiana dos problemas, a gente em 5 minutos a gente interpreta. Então os espíritos se fazem valer de prepostos à altura das nossas necessidades. Eu acho isso sensacional, porque o trabalho na vida espiritual continua. A gente escuta muito falar, né? Fulano desencarnou, morreu, né? Ele descansou. Sinto informar, não há descanso. Mas há um trabalho próspero na vida espiritual, um trabalho de crescimento, um trabalho de dedicação, uma visão ampliada das coisas, uma caridade necessária. O Chico contava que as pessoas que desencarnam e são atendidas no mundo espiritual, são socorridas, retomam as forças, passam a conviver nos educandários, nas universidades, nos trabalhos de grupo, ficam constrangidas de ver tamanha caridade dos espíritos benevolentes. A caridade chega a tamanha proporção que ela constrange a gente. A gente fica com vergonha de não fazer nada parecido com aquilo. Então, para que nós possamos não ter tanta vergonha de ter recebido tanto nessa vida, nessa existência, estamos no Brasil, a pátria do Evangelho, com todos os problemas que a mídia fala todos os dias. Nós somos um país com todos os recursos para caminhar muito positivamente, e nós vamos caminhar, porque existe um plano para isso. E nós nascemos aqui, tivemos a oportunidade de nascer no Brasil, de conhecermos um pouquinho da doutrina dos Espíritos, que é uma doutrina profundamente evangélica, profundamente cristã, e uma doutrina de liberdade. Vocês não vão encontrar em livro nenhum da doutrina espírita que o Espiritismo proíbe isso ou aquilo. Não há proibições, mas há uma máxima de que nós somos responsáveis por tudo que fizemos. Nós podemos tudo, mas nós somos responsáveis por tudo que fizemos. E quando nós decompomos a obra, há que se fazer uma reparação. Não é um pagamento, não é olho por olho, há uma reparação. Mas com isso tudo, a autoridade da doutrina espírita nos lembra que nós tivemos grandes auxílios nesse período, grandes auxiliadores. O próprio Kardec se fez valer de grandes auxiliadores. Sua esposa foi um grande braço direito do trabalho, Madame Gabi. Camille Flammarion, cientista, astrônomo, era médium, recebia mensagens de Galileu Galilei, deu grandes contribuições à astronomia da sua época. Um pouco depois, Leon Denis, na mesma época de Leon Denis, Victor Hugo, Ernesto Bozano, também na Europa. Na Itália, Eusapia Palladino. Grandes figuras foram contributivas para que nós estivéssemos aqui hoje. Hoje a gente vai naquela salinha de paz, pede para pegar um livro, o livro está ali. Há 80, 100 anos isso não era possível. Aqui em Paquetá, talvez há 20 não fosse possível.
talvez a 10. Então, houveram progressos significativos dos nossos acessos, na maneira que a gente tem de facilitar o entendimento das coisas. E hoje é muito simples para nós nos familiarizarmos com essa orientação. Por exemplo, é muito comum a gente chamar a Joana de Anjos assim, de um jeito tão íntimo, parece que ela é prima nossa, né? Ah, a Joana de Anjos disse isso, você falou aquilo. Clarencio, Lísias, são parentes nossos, né? Tanto que a gente convive com eles, né? No Brasil tivemos grandes figuras que se arriscaram a própria pele para que a doutrina espírita existisse. Canuto Abreu, nós tivemos Zilda Gama, na região de Juiz de Fora, nós tivemos Bittencourt Sampaio, Alta de Souza, nós tivemos mais recentemente Dona Ivone Pereira, o próprio Divaldo, que está lembrado aqui pelo cartaz, o Chico, com um trabalho extraordinário, divisor de águas da doutrina espírita no Brasil. Todos esses acessos são recentes, foram contemporâneos nossos. Então nós falamos de Clarencio, de Vinícius Genésio, de Lísias, de Tobias, de Narcisa, de Veneranda, de Sheila, de Eurípides Barçanufo. Ficou fácil, ficou simples. E parece um mongolês se nós quisermos trocar essas ideias com as pessoas que não tiveram esses acessos reais, porque são figuras que deram contribuições reais, verdadeiras. A prova da imortalidade da alma está a olhos vistos. Cito um exemplo. Quem leu o livro Renúncia? Já ouviu falar? Então, olha quanta gente leu o livro Renúncia. A história de Alcione, né? É Alcione, tem acento agudo, não é Alcione. Alcione, quem falava muito de Alcione no ar, e já ocupou essa tribuna aqui, era o Gerson Simões, né? Tinha veneração pelo espírito de Alcione. Quando o livro veio a lume, nos anos 1944, 1945, Emmanuel, em determinado pedaço do livro, no início, quando vai falar da morada de Alcione, Alcione era um espírito superior já naquela época, no século XVII, quando a história se passa, no século XVI a XVII, e Emmanuel vai nos lembrar que a dimensão de Sírius é banhada por 3 luas, e publicou isso no livro, com um comentário simples. Dimensão de Sírius, para quem quiser olhar Sírius aqui de Paquetá, é possível ver a dimensão de Sírius, é a estrela que mais brilha, brilha mais que o Cruzeiro do Sul. Só olhar para o céu, o Paquetá é bom de olhar para o céu, não? A estrela que mais brilha, olho nu, é a dimensão de Sírius. E Emmanuel comenta no livro que Sírius é banhado por 3 luas. Quando o livro foi publicado, alguns meses depois, alguém falou para o Chico: olha, Chico, vocês erraram aqui, porque a nossa astronomia, a nossa ciência nos fala que Sírius é dotado de 2 luas. Chico, assim, mas nosso benfeitor disse que eram 3, nós publicamos assim. Chico consulta Emmanuel e falou assim: mas calma, Chico, eles vão caminhar. Passaram-se 40 anos. Final dos anos 80, a NASA defende uma tese de que Sírius tem 3 luas. Como o Chico ia saber disso? Isso 40 anos antes. Que exemplo que correr risco de publicar um livro, quando ele publica o livro, ele vira verdade, né? Se torna público, não é mais seu. Ele era a posteridade. Um exemplo pequeno, que passa ao largo, mas é a prova da imortalidade da alma. Existem tantas provas, por exemplo do Chico tem tantos. Aos sábados, a essa hora, o grupo do Chico em Uberaba saía naquelas caravanas para levar mantimentos, arroz, feijão, óleo, milho, açúcar, café, na casa das pessoas mais humildes, das periferias de Uberaba. E existiam grandes caravanas que faziam isso. E o Chico ia junto, até onde ele pôde ir, quando tinha saúde, ele participava das caravanas. E alguém, muito discretamente, pegava o farmel, uma caixinha, uma cesta básica, entrava por trás da residência a ser visitada, com muita descrição, porque a caridade tem que ser discreta, dizia Paulo, né? A caridade não humilha, a caridade é suave. Alguém entrava por trás da casa, colocava o farmel na parte por trás da casa, e eles entravam pela frente, faziam uma prece. E o Chico trocava 2 dedos de prosa com o dono da casa, com a dona da casa, com as crianças. Vocês acreditam? Quem estava perto do Chico viu falar com a dona da casa, chamando os filhos pelo nome. Olha, nós estamos falando de milhares de crianças.
ao longo de 30 anos de caridade aos sábados à tarde. E cada sábado numa casa diferente. Ele falou assim, mas como vai Joãozinho? O menino Paulo foi bem na prova? Margarida melhorou? Estava febril. E quem estava ao lado ficava boquiaberto de ver como ele conseguia saber o nome das crianças, sem nunca ter perguntado o nome de ninguém. Prova da imortalidade da alma. Amparado, assistido por um grupo gigantesco de trabalhadores espirituais. E ele, com a sua capacidade sensorial extraordinária, chamava as pessoas pelo nome, sem nunca ter estado com elas antes. Parece fenomênico, né? Parece que a gente está fazendo samba exaltação, vamos fazer a Mangueira fazendo samba. Não é isso, não. São pequenos detalhes das obras, das vidas, que nos trazem as razões de nos tornarmos espíritas, as razões de nós nos vivenciarmos uma vida não inútil, como foram outras. Os espíritos amigos nos lembram que essa encarnação que nós estamos vivendo é a que tem mais possibilidades de crescimento. Olha que coisa boa. Isso é uma informação que vem do mundo espiritual. Então nós temos por obrigação aproveitar isso muito. Porque nós todos viemos com kit para funcionar. Ninguém reencarnou no planeta sem essa dotação para progresso. Por mais que tenhamos provas, dificuldades, dores, muitas vezes falta de recursos, outras vezes recursos em demasia, que é uma prova dificílima, todos viemos com kit progresso, para instalar. Como se nós fosse um HD de um computador, alguém antes de nos programar a encarnação, digitou lá o programa, o software, o aplicativo que a gente fala hoje, né? Instalou o aplicativo para que nós pudéssemos caminhar, para gerar progresso, com todas as provas a serem resolvidas, com todas as expiações que nós vamos encontrar pelo caminho, com as dificuldades, com as diversas fases da nossa encarnação. Porque a vida tem diversas fases. Nós tivemos diversos reencontros encarnatórios. Na nossa primeira infância era um desenho encarnatório, a vida de família tinha um desenho, a vida escolar tinha um desenho, os encontros encarnatórios tinham uma forma, saíram de cena, voltaram para a vida espiritual. Na idade adulta vieram os casamentos, vieram os filhos, e outros desenhos encarnatórios vieram a vida profissional, encontros de trabalho, que também são encontros planejados no mundo espiritual. Então, várias frentes de trabalho. As ferramentas são dezenas, são imensas. Então, essas apropriações que nós temos são grandes oportunidades. E nós temos que aproveitar cada minuto da oportunidade. E é justo que seja assim. Sem nenhum fanatismo, nenhuma forma de querer ser chato, né? O sujeito fala bom dia, você começa a falar em doutrina espírita. Não é isso. Mas a gente pode comungar a atitude que a doutrina espírita nos pede. Por exemplo, eu tenho pedido muito para que os nossos governantes tenham um equilíbrio para tomar decisões. Porque o que tem de dado negativo em cima dos nossos governantes hoje é uma loucura no Brasil. As redes sociais ampliaram o dardejar de negatividades contra os governos. Não importa de que lado você esteja, ou ao lado da direita, ou dita direita, ou ao lado dito da esquerda, ou do centro, os dados são imensos. E os familiares, e os cônjuges, todos são dardejados. Alguém pode perguntar assim, mas eles não sabiam disso quando aceitaram os cargos públicos? Mas o cargo público tem uma importância muito grande para que uma democracia funcione. E nós somos uma democracia, ainda uma democracia menina, inicial, mas estamos tentando nos organizar. Então eu tenho pedido para que eu colabore em não ser um multiplicador de má notícia. E a gente pode fazer isso. A gente pode receber uma má notícia e ela para na gente. A gente respira, a gente escuta a pessoa falando sem grosseria, mas não dá elasticidade àquela notícia, ou tenta encontrar uma forma de mudar o assunto sem agredir a pessoa, né? Senão seria uma desfaçatez a gente desviar a atenção da pessoa que vem com tanta volúpia de falar mal de determinado governante, que quem liderou, quem chefiou, quem comandou obras, empresas, projetos, sabe que liderar é muito complicado, ainda mais de modo ostensivo, como governo. E nós precisamos dos governos. E os governos passam. Eu sou mais velho que todos aqui, eu acredito, parecido, né? Mas se vocês lembrarem das diretas já, quem lembra das diretas já? Vocês lembram, né? Lembra dos palanques da direta já? Você foi lá, né? Lembra dos palanques? A maioria
estão no mundo espiritual. Já estão prestando contas. Tem alguns ainda que estão aí programados para voltar, mas a grande maioria já está no mundo espiritual, dos players da época, né? E não tem tanto tempo assim. Tem 40 anos isso? 30 e poucos anos? 30 e poucos anos. E 30 e poucos anos passa assim. E eles todos já estão na vida espiritual se programando para novas etapas da vida. Então tudo é muito rápido, tudo é muito passageiro. A gente precisa viver esse momento nosso de modo mais contributivo. Essa é a proposta que a doutrina traz como ferramenta. Nos dá um auxílio para que nós nos tornemos um alicate, uma chave de fenda, capaz de apertar parafusos ou soltar parafusos, promover arruelas, precisão. A doutrina é uma doutrina de progresso. Tem uma parte que eu gosto muito de lembrar, que perseverança é uma faculdade muito difícil quando a gente vive dificuldades, né? Perseverança ela é muito amiga nossa quando a gente está bem, né? Quando a conta bancária está positiva, quando entrou um dinheirinho extra da prefeitura, quando teve uma herança que chegou. Todo mundo fica feliz, né? Mas quando a coisa aperta, está difícil, está negadora, está negativo, está tudo errado, aí a perseverança vira uma vizinha distante, né? Mas um exemplo muito querido da perseverança é a história de Simeão. Simeão foi um grande varão. Esse talvez seja um flamenguista que comprou fogos, né? Vamos respeitar. Simeão foi uma grande figura do povo hebreu. E o povo hebreu, através de Isaías, estudava muitas escrituras, estudam até hoje, graças a Deus. E Isaías, nas escrituras, falava da chegada do enviado celeste, que vem a ser Jesus, né? Mas o povo hebreu, que conheceu Jesus no mundo espiritual, porque uma boa parte do povo que veio se tornar o povo hebreu na terra, teve com Jesus na vida espiritual antes deles reencarnarem. Eles vieram egressos da capela, do sistema da capela. Então, Jesus recebe os degredados da capela, no mundo espiritual, prepara um grande programa reencarnatório para milhões de espíritos. Jesus faz isso pessoalmente. Eu imagino as preleções de Jesus no mundo espiritual com essa quantidade imensa de degredados que deixaram a sua pátria, os seus familiares lá no sistema da capela para virem aqui para a terra. E eles conheceram Jesus Cristo. Então o povo hebreu sabia da chegada do Messias. E Isaías falava isso nas Escrituras. Mas o povo hebreu nunca aceitou. Depois que Jesus veio, encarna numa manjedoura, nasce numa estrebaria, filho de um carpinteiro, de uma mãe modesta, uma vida super modesta, andava com pescadores, o povo hebreu não aceitava aquela figura como Messias, como não aceita até hoje. Até o povo hebreu respeita a figura de Jesus, mas não como Messias. Mas esse é um outro assunto. Mas Simeão, que era um varão hebreu, um homem determinado, estudioso das Escrituras, sabia que Jesus viria, que o Messias viria. Não sabia o nome, sabia que o Messias viria. E ficou acompanhando os movimentos, cada qual falava de uma maneira. E quando Jesus veio à Terra, encarna, através de José e de Maria, Jesus foi levado bebê ao templo para ser registrado. E Simeão, que era ávido por saber de Jesus, porque ele queria muito ver os olhos de Jesus, os olhos do Messias, consegue saber que o menino foi levado ao templo para ser registrado. Aí ele deu jeito, falou com todo mundo, conseguiu uma entrada, com aquela multidão, consegue chegar no casal, e quando ele chega perto de Maria, que segurava o bebê no colo, e ele viu os olhos de Jesus. Simeão era um homem de mais de 80 janeiros, né? Naquela época, ter mais de 80 anos era como ter 120 hoje. Poucas pessoas chegavam aos 80 anos. E Simeão tinha mais de 80 anos. E ele, quando vê os olhos de Jesus, vocês imaginam a beleza dos olhos do menino Jesus, aquele magnetismo, aquela doçura, aquela forma contemplativa de passar pelos olhos a esperança do bem da vida, a esperança da imortalidade da alma, a esperança das bem-aventuranças que virão, e que viriam, e que vieram. E Simeão, quando vê o menino no colo de Maria, olha para os olhos de Jesus e diz assim, mais ou menos assim: Senhor, despede do teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação. Senhor, despede do teu servo, falando com o menino, porque os meus olhos já viram a salvação. E horas depois, Simeão desencarna
numa alegria muito grande, volta para o mundo espiritual, porque ele conseguiu ver os olhos de Jesus. Olha, isso é perseverança, né? Vontade de entender, de superar dificuldades, numa época onde era tudo muito complicado, tudo muito difícil. A doutrina espírita nos oferece essas grandes frentes de entendimento, de compreensão. Nós precisamos acreditar e nos dedicar um pouquinho, só um pouquinho, porque Jesus não nos pede para que a gente faça grandes curas, operações mirabolantes. Ele nos pede que nos amemos uns aos outros, que tenhamos tolerância, que oremos por aqueles que nos fazem mal, que são nossos opositores. Ele nos pede coisas muito possíveis. Em fazendo o que é possível, nós teremos grandes possibilidades de caminho, de realizações, de êxito encarnatório. Então, eu convido a vocês para relerem o item 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, logo na abertura. Releiam também a introdução, que é um texto do Espírito de Verdade, é um texto curto, onde ele fala que os Espíritos do Senhor vieram nos salvar, né? Vieram trazer a salvação. E a salvação não é nos isentar de responsabilidade. A salvação é um roteiro do que nós devemos fazer. Essa é a salvação. É roteirizar, é explicar qual é o caminho. Então eu convido que vocês releiam o item 2º da introdução, chamado a Autoridade da Doutrina Espírita. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que todos tenham um Natal maravilhoso, repleto de saúde, de renovação de crenças, de esperança, e que quando alguém vier com notícia ruim, que pare da gente. Muito obrigado.